Olá, começamos agora mais um Frente a Frente. Hoje aqui comigo, Geison Santos, produtor do Festival da Juventude Negra, que acontece neste sábado lá no Benedito Bentes, com a participação popular. Eu agradeço antecipadamente a você, Geison, por estar aqui conosco. E eu pergunto, esse festival, ele está sendo conduzido para ser um festival de múltiplas atividades ou um festival de música? Como foi concebido, como foi formatado esse festival? É o primeiro, né? É o primeiro de muitos que espero que tenha. Acho que quando a gente coloca Festival da Juventude Negra, a gente já está incorporando essas várias culturas e reconhecendo essa produção cultural negra, principalmente aqui em Alagoas, né? Então, quando a gente pensou, como eu faço parte do coletivo Cia Hip Hop também, mais envolvido especificamente com a cultura hip hop aqui em Alagoas, quando eu penso no formato de festival, a gente pensa muito no rap, né, no MC, no DJ, no break. E aí a gente, a partir de outras mediações contra os movimentos periféricos daqui, a gente pensou em expandir esse horizonte da cultura negra aqui. E tendo em vista também essa centralização que há no movimento cultural aqui de se restringir muito à parte baixa da cidade. Então a gente está fazendo no Benedito Bentes, que é na parte alta da cidade, e também uma das áreas mais povoadas. E também mais criminalizadas aqui do estado de Alagoas, né, no índice de violência. Então a gente pensou em fazer lá e tentando fazer essa unicidade, nessa pluralidade da cultura negra aqui. Então a gente vai envolver um afoxé, maracatu, o rap, reggae, o mangue beat também, a capoeira. Então a gente está buscando esse diálogo com as diversas culturas e na concepção também do empoderamento do jovem negro. Acho que é uma discussão que está muito em pauta e muito acirrada dentro da periferia. Está na ordem do dia. Né? Acho que tirando a pauta de viver, né, que é a nossa pauta principal, acho que o empoderamento está muito na ponta da língua, principalmente dessa juventude. Então, como a gente já é um movimento meio que organizado lá na parte alta, são 3 movimentos que estão à frente do festival. À frente desse festival. Quais são? É o coletivo Cia Hip Hop, que eu faço parte, que representa o Instituto do Negro de Alagoas, que eu também faço parte, e a Associação Cultural Sorridente, que é um movimento cultural lá que é o Afrodendê, que é lá na cidade de Sorriso, no Benedito Bentes também. Então, nós 3 estamos ali articulando e tentando caminhar com as nossas próprias pernas e suprir essa demanda que existe dentro da comunidade. Na parte alta da cidade. Que a parte alta da cidade, podemos considerar, é um município dentro de Maceió, não é? Um grande município. E com sede de expansão da sua produção cultural. Isso. E se observa, a partir de que observação vocês sentiram a necessidade de realizar esse festival? Já existe antes uma mobilização que leve arte, que leve a diversão por meio da cultura nos finais de semana, por exemplo? Não, nos finais de semana não dá para pontuar dessa forma, porque são movimentações que se dão de forma muito pontuais, assim. E além do dia a dia, né? Porque a gente faz, por fora das atividades culturais, cada um exerce sua militância também no movimento negro, no movimento cultural. Estão muito ocupados durante a semana, né? No dia a dia a gente está pautado nessa militância, que fazer cultura também é uma atividade militante, mas acaba que ficando muito solto as atividades, por movimentos. Então, quando a gente conseguiu fazer esse diálogo com outros movimentos, tem uma série de pessoas também, a Mãe Vera, no Maracatu da Mãe Vera, Raízes da Tradições, está colaborando com a gente. Quando a gente consegue fazer esse diálogo, a gente consegue juntar o que está perto. Porque muitas vezes está perto, mas não está junto, né? Mas não está articulado. Então, a gente está conseguindo fortalecer nesse sentido e, a partir daí, a gente pode tocar e puxar outras demandas a partir de diálogos, de frentes, de atuação. Acho que vai muito nesse sentido. Acho que mas foi mais ou menos isso que a gente pensou, nesse sentido de unicidade. Acho que a conjuntura pede essa união da gente. Pois é, unificar o movimento cultural, o movimento de raiz que existe espontaneamente na comunidade, é algo necessário para dar a visibilidade dessa produção. E nesse sentido, vocês contam apenas com vocês mesmos? Não. Quando a gente pensou, a priori, como nós estávamos mais perto ali, Village, Benedito Bentes, a gente ficou entre a gente, mas quando a gente pensou no mapeamento, a gente primeiro tentou fazer esse mapeamento de quem está fazendo movimentação ali na parte alta. Então, a partir dessa movimentação, dessa galera que a gente vê que já está atuando na parte alta, a gente quis trazer para perto, inserindo na programação, para a partir dessa inserção na programação, a gente encaminhar outras demandas e outros diálogos, outras pautas.
Então, vai muito nesse sentido. Então, tem a Mãe Vera, Raízes da Tradições, a própria Arielle Oliveira, que é uma rapper militante também aqui do movimento negro, o Afrodendê, o Abramente, que faz uma atividade lá no Antares, Cambuci, naquela região das grotas ali, daquela parte alta que o Benedito Bentes dá acesso. Então, a gente está muito nesse sentido, de primeiro mapear para depois articular algo mais concreto. Pois é, quando eu falei na articulação e da unificação para produzir um festival como esse, que vai dar a visibilidade à produção cultural local, isso exige estrutura, existe investimento, né? Isso aí não é custo, é investimento. E aí, vocês contam com vocês mesmos, com o pessoal, com empresários locais, ou vocês vão buscar como manter, financiar esse tipo de atividade? Isso é uma discussão bem polêmica, né, no movimento cultural do que é ser independente, né, na verdade. Se ser independente é correr com as próprias pernas, se ser independente é buscar um apoio. Até porque o apoio oficial existe, né? Por meio de editais, você consegue se inscrever tanto no âmbito da prefeitura como no governo do estado. Mas o movimento também pode caminhar de uma forma mais autônoma, né? Porque até a própria participação desses editais acaba sendo uma seleção muito excludente. Por exemplo, o coletivo Cia Hip Hop, que eu faço parte, existe há 11 anos aqui em Alagoas. A gente nunca foi contemplado em um edital, apesar de ter participado de diversos editais. Então a comunidade se ressente dessa... E o que é justificado para... Há uma justificativa? Do edital? Sim. É porque são editais burocráticos que muitas vezes caem naquelas ONGs que vivem de editais, que ganham diversos editais, que são doutores em ganhar editais. Na verdade, eles promovem cursos de editais. Em poder se inscrever e atender às exigências. E os movimentos populares que são autônomos não está inserido nessa máquina que funciona. O que o governo, as gestões poderiam fazer para popularizar a participação dessas comunidades, desses grupos nos editais? Porque quando o gestor, por exemplo, está aqui, diz que as instituições estão abertas para explicar como participar, que não é difícil. Quer dizer, existe aí talvez uma questão de comunicação entre o poder público e as comunidades, os grupos, não? Acho que falta uma horizontalidade na formulação desses editais, né? Porque quando faz um chamado para a sociedade civil participar dos editais, é uma coisa muito subjetiva o que é essa sociedade civil. Porque qualquer pessoa pode ir lá e dizer que é representante dessa sociedade civil. Então tem que se discutir quem é essa sociedade civil, para quem está sendo elaborado esses editais. A legitimidade da sociedade civil que se apresenta para concorrer aos editais. Justamente, porque quem representa essa sociedade civil é justamente quem já está inserido nessa máquina. Então, os setores populares que fazem uma correria mais autônoma acaba ficando fora. De vez em quando tem um irmão, uma irmã nossa que consegue ser contemplada. A Mãe Vera foi contemplada recentemente no edital do Ponto de Cultura do município. Mas são exceções, não são regras. Porque se fosse regra, na parte alta da cidade a gente via a cultura acontecendo com mais fervor. Com mais, digamos assim, mais permanente. Né? Isso é importante para os grupos manter que o poder público tenha esse olhar sobre a periferia no sentido de manter esses grupos vivos, não é? Com certeza, e não só para os grupos, né? Para a própria comunidade. Porque eu acho que quando a gente discute cultura, discute políticas culturais, a gente está discutindo necessariamente políticas para a juventude, porque a cultura que a gente faz é para a juventude, é para uma juventude que não tem esporte, não tem lazer, não tem educação, não tem saneamento básico, não tem uma área de lazer na comunidade, porque no Vilagem Campestre a gente não tem uma praça de convivência, por exemplo. Então, quando a gente está discutindo política de cultura, a gente está discutindo política da juventude, mas é porque tem uma questão que é muito enraizada no formato de discutir juventude, porque quando se discute juventude, se discute a partir do ponto de vista da juventude delinquente, desviante, marginal. Das drogas. Então se discute juventude num ponto de vista muito de segurança pública. O foco está mais direcionado às questões relacionadas à segurança pública. Justamente. Quando discute periferia e a polícia militar, está muito
não se discute para nada além disso, não discute o que esse jovem está fazendo no tempo que não está na escola, o porquê não está na escola. E é justamente essa demanda que a gente tenta suprir com as atividades culturais. E os que estão na escola também, justamente, que estão aí dando essa contribuição, fazendo com que a perspectiva de um jovem que está sem escola, que está sem trabalho, ele tenha nas artes um escape para não delinquir, para não ficar vulnerável a essas questões relacionadas à delinquência e às drogas, né? Isso. Eu acho que esse é o ponto-chave da discussão e é justamente essa discussão de edital que a gente deve fazer. Para que servem esses editais? É para fomentar a cultura no Jaraguá, por exemplo, na Praça Multieventos, ou é para a gente fazer uma cultura no Benedito Bentes, no Vilagem Campestre, que quando a gente tem que fazer evento lá no Vilagem, a gente não tem uma praça, tem que ocupar uma rua e não consegue concluir o evento porque a força repressiva do Estado chega para acabar com o evento. Então, eu acho que são essas questões. Por que não está sendo mobilizado cultura para a parte alta? Por que o poder público não chega na parte alta da cidade? E é justamente esse poder público que deveria chegar na parte alta da cidade que faz um projeto de criminalização da própria juventude, que é o que acontece, né? Quando a gente nega os direitos básicos da juventude, a gente está criminalizando a juventude. Acho que é isso que justifica esse extermínio da juventude que a gente vê hoje. Que é recorrente, não é? Aqui na capital, em Alagoas como um todo. Mas como será, de fato, a programação desse festival? Então, a programação do festival está bem diversificada. A gente vai ser um dia inteiro, a gente vai começar às 13 horas, no próximo sábado às 15 horas. Neste sábado. Sinto muito isso, neste sábado, às 15 horas. Lá na Praça Padre Cícero, a famosa Praça da Formiga, do Bill Bentes, Beverly Hills City. Beverly Hills City, que está aí numa demanda política imensa, né? Inclusive foi palco de uma cena lamentável, né, na Câmara de Vereadores. Como a comunidade assiste a esse tipo de discussão no parlamento sobre atividades políticas e que poderiam estar sendo desenvolvidas, digamos assim, em harmonia, não é, na comunidade? Porque a comunidade também perde com isso, não é só o parlamento, não é? Não, sente falta, né? Porque aquela cena que foi presenciada na Câmara agora dos vereadores do Benedito Bentes é uma cena que é recorrente no próprio bairro, todo mundo já sabe daquela história ali, é uma coisa muito, muito dinâmica lá dentro, então isso não influi nada, virou motivo de piada, inclusive, né, galera? Eita, que resenha, não sei o quê. Mas eu acho que o que sente falta é diversas representações que surgem na parte alta. Nessa última eleição, eu acho que surgiram uns 3 nomes assim que são novos não, mas que se colocaram como novos, que surgiram da parte alta e que não fazem política pública para a parte alta, não olha para a parte alta, aquela política assistencialista de angariar votos e de fazer o curral eleitoral. Então, eu acho que quando a gente vê essas representações saindo da parte alta e ocupando cargos públicos no Estado e não vê esse retorno, a galera sente falta, porque está olhando isso. Está olhando isso e tá se perguntando o porquê não está chegando essa cultura. Então, só que a galera também reconhece quem são esses ativistas culturais da comunidade, porque nesse festival só são três movimentos que estão encabeçando, mas por trás tem muita gente. Pois não? Principalmente no Benedito Bentes, que é uma área muito populosa, então de grupos de capoeira, acho que não dá nem para contar quantos grupos de capoeira a gente tem no Benedito Bentes. Grupos de rap a gente não consegue nem mapear mais, até, sei lá, 4, 5 anos atrás a gente tinha um mapeamento muito claro dos grupos de rap, hoje a gente não consegue. Portanto, uma demanda imensa. Demais. Não é? Tanto para fomentar como para viabilizar políticas públicas de produção e visibilidade. Sobre esse assunto ainda a gente volta a falar no próximo bloco. Frente a Frente volta já. É 1 minuto. O que é urgente para você? Para muitas famílias, a prioridade é não morrer de frio. Eu agradeço todo mundo que está doando os cobertor por causa do frio, né? Para esquentar meus filhos, principalmente, né? Quando a LBV chamar, diga sim.
Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe Geison Santos, produtor do primeiro Festival da Juventude Negra, que acontece no Benedito Bentes neste sábado. E vai ser uma atração bem diversificada, segundo o que o Geison já colocou aqui. Eu pergunto agora, a estimativa de público para esse primeiro festival e o número de apresentações que vocês devem viabilizar. Alguém que chegue, digamos assim, de última hora, é aberto democraticamente o espaço para apresentação? A gente diz que não, mas é, né? A gente diz que não, mas quando chega ninguém sai à toa, não. A gente sempre dá um jeitinho. A nossa expectativa, a gente está chutando em torno das 1.000 pessoas, mais ou menos, que é um número que eu acho que é considerável, considerando a pouca movimentação desse porte que a gente faz ali na parte alta, acho que é um número considerável. E a programação são 9 grupos, que vai do reggae, vou tentar lembrar de alguns. Arielle Oliveira, o Abramente, o Sujeito Mente Ativa, que é do Jacintinho, Babylon Faia, que é do próprio Benedito Bentes, o Maracatu Raízes de Tradições, que é a Mãe Vera, o Afrodendê, que é lá da Cidade de Sorriso, e os outros eu não vou lembrar, não. Muitos, né? Depois eu digo. Pois bem, é difícil fazer a produção na cultura popular? Demais. É muito difícil porque o processo, primeiramente pelo fato da gente não ter essa experiência tão formal, né? A gente aprende muito na marra. A gente aprende botando caixa de som no ombro, levando, procurando o ponto de energia, e quando não tem, fazer aquele velho miguelê. E aí a gente vai desenrolando, por isso que é difícil. Mas nesse festival, quando a gente dá um nome de festival, é no sentido de dar uma estrutura maior. Então, nesse sentido, a gente tá correndo atrás de toda aquela burocracia que tem que ter para poder fazer a movimentação. Mas é difícil porque a gente não conta com o apoio de quase ninguém. Em muitos eventos que a gente faz, a gente tem um apoio de comerciantes locais, que é o nosso principal parceiro. Fonte de parceiro, justamente, não é nem patrocínio, é parceiro. São os próprios comerciantes locais que cedem ponto de energia, cedem alimentação também. Então a gente procura sempre esse diálogo com os comerciantes locais. Mas é difícil porque hoje a gente consegue ter uma estrutura porque a gente está militando nesse setor há 11 anos. Então a gente consegue ter nossa estrutura de som, consegue ter nossa estrutura de iluminação, mas quando a gente não tinha, a gente tinha que de fato se humilhar para poder conseguir isso do poder público. Hoje a gente não precisa mais, a gente vai uma vez, aí quando manda voltar mais umas 3 vezes para a reunião, a gente já diz, não, deixa quieto, essa galera não quer ajudar não. Mas é comum receber não? É mais comum que o sim. Não, quer dizer, o não, é porque eles nunca dizem não. Depois, daqui a pouco. Mas o não, aí não dá não, fica só enrolando, que é pior que o não, é melhor dizer logo não. Diz, tem condições não. É muito preto junto, é formação de quadrilha. Então não. Que horror. Na visão racista é essa que se tem do negro. Vocês sentem, de fato, que há uma apartheid social? Com certeza. É uma discussão, acho que os movimentos encampam muito bem aqui em Alagoas, como um todo, que é justamente esse apartheid e a própria construção de Maceió. Se a gente for olhar como Maceió é construída, a gente vai notar esse apartheid muito claro, né? E se a gente considerar que o corpo do negro é um território, esse corpo do negro não pode habitar em determinados territórios, né? Então, o negro não pode andar tranquilamente na parte nobre da cidade. Como assim? Um exemplo disso foi aqueles baculejos que estavam tendo rotineiramente na Rua Fechada, ali na Ponta Verde, que é um lugar de lazer para turista e para a classe média branca da cidade. E quando os negros iam se divertir, eram abordados e humilhados pelo Estado, em beira-mar. Então, acho que isso é um retrato que é muito claro do apartheid. E quando a gente vê como é construída a cidade, onde fica localizada essa parte alta, distante de quê, sem acesso ao quê, sem acesso a quase nada, na verdade, né? Então, acho que isso é um retrato muito claro, que é para dizer que o lugar da gente é ali. A gente não pode sair dali. Aquele é o nosso nicho. Então, acho que é muito claro e que não faz questão de esconder esse apartheid. Não faz questão de esconder porque ele é lucrativo. Esse apartheid é lucrativo, porque quando a gente pensa em novas políticas implementadas para a segurança pública, os bairros que são os territórios vulneráveis, que eles chamam, é justamente esses territórios da parte alta. É o Tabuleiro, é a cidade universitária, é o Benedito Bentes,
é o Jacintinho. Então são esses os territórios que não devem sair dali. É aquela população que deve se enquadrar naquele determinado lugar, não pode se misturar. Acho que isso é um retrato muito claro e é doloroso para a gente. Eu tenho muitos amigos, tem muitos negros que não se sentem à vontade de sair da parte alta para ir para o shopping Maceió, por exemplo, porque não é o lugar deles, não se veem ali. Porque até o próprio segurança, que é negro, muitas vezes não quer deixar eles ficarem ali. Então, exerce esse tipo de discriminação? A coerção é uma força coercitiva muito forte que existe para quem é negro quando vai habitar em determinados ambientes. Teve mais recente o caso de um negro, que é companheiro nosso da cultura, que foi expulso do Palato, preso, porque estava comprando no Palato da Ponta Verde, porque ali não é lugar para a gente frequentar e não é lugar para a gente comprar. Acho que é muito tocante. É chocante, tocante e chocante, não é? E, paralelamente, como você disse antes, no primeiro bloco, não se cria condições objetivas para lazer, para muita coisa, né, na parte alta da cidade. Quer dizer, fica sem uma alternativa viável para que jovens, as famílias, né, porque essa questão, como você imagina que pode ser superada a partir do próprio poder público estabelecer políticas efetivas contra a discriminação? Eu acho que a primeira questão que a gente deve pensar é quem está nesse poder público, como é que quem vai nos representar nesse poder público, porque a gente vive aí, ano passado fez 200 anos de Alagoas e foram 200 anos das mesmas construções políticas no estado de Alagoas. Então, eu particularmente não espero nada vindo daí. Eu acho que a gente deve e é uma coisa que os movimentos populares estão começando a se atentar para isso, é de ocupar esses espaços institucionais do poder público também. Eu acho que a discussão perpassa muito nesse sentido, porque essas mudanças elas podem vir como medidas paliativas do poder público, mas a gente tem que rever quem é esse poder público, para quem esse poder público serve. Porque o poder público hoje ele não serve para essa juventude, para quem está precisando. Ela pertence a determinado setor da sociedade e a gente não está inserido nesse determinado setor da sociedade. Então a gente tem que nos representar para nós fazermos parte desse poder público. A partir daí a gente vai conseguir nossas demandas. Os movimentos consideram que algumas pessoas podem não estar representando de fato, pode utilizar a condição de dizer que representa, mas de fato não representa? Sim, até porque os movimentos populares, a própria periferia, ela não é única, não tem uma cara só. É plural. Muito plural, né? Exatamente. Acho que não dá para pensar na periferia como uma coisa tão homogênea nesse sentido. São diversas cabeças, diversas ideologias que permeiam. Diferentes, né? São. Então, acho que isso é muito normal. Nunca vai existir esse representante maior da periferia. Acho que o que há de se existir é justamente esse diálogo e procurar pautas comuns que possam fazer uma unificação desses movimentos e a partir daí a gente pode discutir nossas demandas e pensar nessa representação, mas pensar num nome que seja único dentro da periferia hoje não existe. Os movimentos já em reunião, que agora vocês estão trabalhando uma unificação na exposição da produção cultural, mas do ponto de vista das conquistas sociais, das reivindicações, do sentimento das necessidades básicas da comunidade, com jovens participando ativamente desse movimento, não seria uma alternativa chamar o poder público para a localidade, para discutir essas questões com a comunidade? Chamar em que sentido? Chamar, convidar os gestores a estarem lá na comunidade para ouvir essas reivindicações da comunidade também? Mas, porque isso é uma coisa complicada, né? Porque existem pessoas do próprio setor cultural que fazem parte desse poder público. E que fazem parte desse poder público e que tensionam dentro do Estado, nesse sentido. O que não há é uma resposta. Então, acho que é pensar de forma muito romântica, o gestor dizer, eu vou ver o que é que esses meninos querem. Acho que
Que Você acha que o gestor não tem essa capacidade, esse sentimento, essa sensibilidade de ouvir? Talvez tenha. E esse ano, inclusive, é um ano bem que vai sentir sensibilidade em todos os sentidos, né? Mas foi o que eu acabei de falar. Acho que pensando na própria construção desses 200 anos com os mesmos sobrenomes no poder público, e não teve essa sensibilidade por 200 anos, eu acho que é difícil a gente pensar isso daqui a... Pois bem, falemos então sobre agora o mercado, o mercado das artes para a juventude negra. O que é que tem surgido, no geral, além da música, que é uma expressão universal, da juventude, e não só da juventude, de todas as faixas etárias. Mas o que dizer da produção? Existe demanda suficiente para se abrir um festival estadual, um festival municipal, digamos assim? Eu não tenho dúvidas que exista. Acho que trazer um pouco para minha sardinha do hip hop, a gente faz um evento de hip hop aqui no estado esse ano vai fazer 11 anos, que é o Abril Pro Hip Hop. Esse é um evento que a gente faz, que a gente promove muito mais um intercâmbio regional, vem gente do Nordeste inteiro, a galera do Nordeste fica esperando esse festival. E aí são 3 dias de festival, a gente faz na sexta, sábado e domingo, isso de forma independente, né? E durante esses 3 dias, dentro desse intercâmbio, a gente vê essa movimentação acontecendo, e eu estou só pensando no hip hop, que é um movimento que eu faço parte, que eu vejo a expansão que se dá nesse movimento. Mas se a gente for pensar em maracatu, em afoxé, em reggae, o reggae aqui é um fenômeno, o reggae em Alagoas é um fenômeno. Isso a gente falando só das bandas de reggae, isso a gente não está nem falando do melô, que é outro fenômeno do reggae. E é um fenômeno do reggae que dialoga muito com todos os movimentos culturais, que acaba fazendo esse sincretismo musical. e que dialoga muito e que a gente vê que há uma demanda, mas não há um incentivo para suprir essa demanda. Há uma demanda reprimida, digamos assim. Isso. E aí, falando da música, acho que, e se a gente for pensar, por exemplo, na estética negra, já é um outro mercado que se abre pensando na concepção do negro. E é um mercado que pode estar inserido nessa... Moda, todas as vertentes, não é, que classificam essa cultura de uma forma expansiva e com projeção, eu não diria, mundial, não é? Porque está na essência essa diversidade dos negros no mundo inteiro. Isso é porque a cultura negra, como a África foi colonizada daquela forma brutal, exterminada até, ele acabou tendo... se incluindo em diversas culturas, né, que é o fenômeno da diáspora, e aí acaba se representando de diversas formas em diversos países. Tão bela quanto a sua origem. Maravilhosa, né, inclusive. Pois é. E que abre-se um mercado para o negro. É tanto que hoje há uma discussão dentro do movimento negro que é do empreendedorismo negro, que é um incentivo aos empreendedores negros de fomentar a cultura negra, de conseguir viver a partir dessa cultura negra. Seja as trançadeiras, os trançadeiros, dread makers, de roupa, de teatro negro. Acho que existe, a negada está se empoderando da cultura negra como um todo. Está se empoderando e está fazendo da forma que dá. Poucos conseguem viver disso, mas muitos estão se empoderando e estão querendo fazer isso. Sobre o fomento à cultura negra na sua diversidade, a gente vai tratar no próximo bloco. Frente a Frente volta já já.
Estamos de volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe Geison Santos, produtor do primeiro Festival da Juventude Negra, que acontece neste sábado lá no Benedito Bentes, com a participação de uma variada programação de pessoas que vão mostrar lá a sua arte, o seu talento. Falávamos no bloco anterior, Geison, sobre a questão do fomento, né, a cultura negra. Qual é o maior ressentimento em relação a essa questão hoje? Acho que é a invisibilidade que foi dada para a cultura negra durante todos esses tempos, porque quando a gente invisibiliza a cultura negra, a gente não reconhece a participação que a cultura negra teve nessa construção de uma cultura brasileira, de uma possível construção de uma cultura brasileira, que porque é difícil a gente pensar numa cultura brasileira, né, por toda essa diversidade. Mas quando a gente invisibiliza essa cultura negra, a gente não só está invisibilizando a cultura negra, como a gente está negando toda a participação histórica que o negro teve na construção do Brasil. E valiosa e cruel também, porque a gente está, inclusive, renegando um processo de escravidão que teve no Brasil. Acho que e é a discussão que a gente faz quando a gente vai debater cotas, por exemplo. Hoje, quando a gente é contra cotas, a gente está sendo a favor da escravidão, uma coisa bem simples. E aí, quando a gente invisibiliza essa cultura negra, e mesmo reconhecendo que tem negros fazendo essa cultura resistir por todo esse tempo, a gente está negando uma dívida histórica que o Brasil tem com o negro, que o negro tem exerce no Brasil hoje. Com os negros, com os índios também, né? Isso, com os indígenas também, que é um outro setor que também é extremamente invisibilizado e que é vítima de perseguição igual aos negros até hoje, inclusive, né? A própria discussão da demarcação das terras indígenas, como dos quilombolas também, é um absurdo. Pois bem, e dentro dessa essa invisibilidade, como pode ser quebrada hoje, objetivamente? Objetivamente, acho que é muito difícil a gente pensar de uma forma objetiva, porque eu acho que a gente vai cair na discussão que a gente estava agora há pouco desse poder público participante, né, nas nossas demandas. E aí é difícil porque a gente não está lá, porque quem está discutindo nossas demandas é essa galera aí que está aprovando... São representações, não é? Representações distorcidas da realidade, né? A gente tem o Congresso mais conservador desde 64, então esse conservadorismo favorece que parcela da sociedade? A bancada da bala está servindo a quem? Acho que é muito difícil a gente pensar isso, principalmente se a gente for pensar nessa mudança, né, de conjuntura que teve de 2016, principalmente até aqui, de todos esses cortes que foram dados e que massacram majoritariamente a população popular, as minorias. O negro, o LGBT. Pois 20 anos, não é, de contingenciamento em todas as áreas, inclusive em áreas estratégicas como educação, saúde, segurança, bem-estar social. E se a gente trouxer para o nosso contexto aqui de Alagoas, eu lembro em 2012, salvo engano, que a gente fazia uma discussão que era a discussão que a gente faz hoje, que faz desde sempre, né, que é contra o genocídio da juventude negra, pautando políticas públicas para a juventude. E a resposta que a gente teve do governo do estado foi a implementação de um plano piloto, o Brasil Mais Seguro, que foi do governo federal. Salvo engano, foi em 2012, que foi a presença da Força Nacional aqui em Alagoas. E aí essa foi a resposta que a gente teve quando a gente estava pedindo políticas públicas para a juventude. Então é muito difícil a gente pensar de uma forma objetiva. Vocês viram a ocupação como uma ocupação e não como uma política para viabilizar essa convivência, a pacificar, digamos assim, as comunidades? Sem dúvidas, porque ao mesmo tempo que a gente fazia essa discussão de políticas públicas para a juventude, há-se também a discussão de um novo modelo de policiamento militar. Então, que é um modelo unificado das polícias, que é a desmilitarização da polícia, né? E aí a resposta que deu-se para essa desmilitarização da polícia foi mais militarização. Então, não há esse debate. É uma pauta que, se a gente for pensar assim, mais recente, num contexto mais recente, tem a implementação das UPPs no Rio de Janeiro e agora a presença do Exército no Rio de Janeiro. E com o caso terrível, né, do assassinato dessa vereadora, a Marielle Franco,
que até então não se sabe se veio da milícia, se veio da polícia, se veio do exército, se veio de marginais, digamos assim, né? Existe a forçação, né, da mídia de já atribuir a um crime passional, de violência urbana. O próprio presidente já disse que deveria intensificar a presença do Exército. Então, acho que o Estado vai querer usar essa morte para legitimar uma intervenção arbitrária do Exército no Estado do Rio de Janeiro. E aí, no contexto de Alagoas, a gente pode pensar no novo plano que foi implementado aqui, que é aquele Ronda no Bairro, que é inclusive a Polícia Militar é contra o programa Ronda no Bairro, que é meio que intensificar essa ostensividade da polícia, que aí é com policiais reformados, veteranos do Exército, que é mais militarização para as periferias de Maceió. Então vai muito na contramão, as nossas demandas, as nossas pautas vai muito na contramão do que é dado para a gente. Então é muito difícil a gente conseguir pensar numa objetividade nesse sentido quando a gente é silenciado e quando a galera não quer ouvir o que é que a gente precisa. Criminaliza nossas falas, criminaliza nossos movimentos, criminaliza a nossa vida. Acho que é muito difícil a gente pensar em algo, esperar. Pensar não, a gente consegue pensar, vislumbrar. A comunidade, então, sente-se imobilizada pelo Estado, pelo Estado, digo, pelo poder público, nessa questão de vivenciar as suas atividades? Sem dúvidas. É completamente engessada, porque ao mesmo tempo que não pode sair de casa, porque a criminalidade, enfim, tem todo aquele imaginário que é construído também dentro da periferia, né? Além desse imaginário que é criado e fomentado... Mas tem uma questão real também da criminalidade, não tem um imaginário apenas. Não, né? mas a construção dessa criminalidade foi... Pois é. Inclusive, a criminalidade não está só na periferia, está em toda a cidade, né? Com certeza. Lá é o de menos. Lá só chega o varejo, o atacado tá chegando de helicóptero. Mas, ao mesmo tempo que não se sente à vontade para sair de casa, não tem para onde sair de casa, não tem para onde ir. Porque não tem área de convivência nas periferias. Não tem a condição de distensionar essa comunidade, é isso? Isso. Não tem a menor, porque isso é bom. Isso é bom para uma parcela da sociedade, é bom essa atenção. É bom essa atenção porque reprime a reação. E quando reprime as reações, causa aquela sensação de bem-estar social, de que, se ninguém está reclamando é porque está dando certo. Mas não é que está dando certo, é porque é reprimido de reclamar também. Isso é uma discussão que acontece na comunidade, Jason? Essa discussão que você está levantando aqui é uma discussão que também é tida na comunidade? A comunidade tem essa conscientização? Então, acho que a gente deve pensar o que é essa comunidade, né? Quais são essas comunidades? Porque dentro da periferia existem as comunidades. Eu acho que é uma discussão que os movimentos organizados fazem. Mas fazem nas comunidades? Nas comunidades, porque lá é onde a gente mora, então lá é onde nosso diálogo se dá majoritariamente por dentro. E é por dentro que eu digo, é nas esquinas, é nos campinhos de terra quando tem, é na rua. Porque o nosso gabinete é a rua, né? É o ar livre. Porque não tem outra estrutura. Chão de terra e bolinha no olho. Lamentavelmente, as comunidades, o poder público poderia garantir às comunidades, digamos assim, um ambiente de um centro que pudesse as próprias comunidades administrarem, fazer daquilo ali um ponto de convergência entre a população para a discussão de questões como essas, por exemplo? Eu acho que sim. E isso não só abriria uma outra perspectiva de discussão dentro da comunidade, como também iria profissionalizar agentes da própria comunidade, que eu acho que isso é uma questão muito importante, porque quando a gente pensa num centro de convivência, um centro cultural, por exemplo, dentro do Village Campestre, a gente tem que pensar quem é que vai conduzir esse centro. E para alguém conduzir tem que estar profissionalizado. Então, querendo ou não, ia gerar mais essa fonte de renda. E a partir dali a gente poderia pensar em novas estratégias, inclusive parcerias público-privadas, por que não, com o Sistema S, por exemplo.
Acho que há a possibilidade. Não há a vontade de fazer aquilo, de fomentar aquilo. Mas há a possibilidade, há um leque de possibilidades e há muita gente precisando de uma possibilidade apenas. Né? Até para a questão de sobrevivência, de sobrevivência. Não é? Sobreviver é a nossa pauta principal hoje. Sobreviver da arte é possível? Do fazer cultura é possível? É possível, não vou dizer que é fácil, é possível. É possível e está sujeito a muita coisa, né? Porque você tem que, se você se propõe a viver da arte, você, em algum momento da sua vida, você vai ter que se sujeitar a andar com quem não quer, a falar o que não quer. Então, acho que é possível. Não é fácil, tanto psicologicamente quanto ideologicamente. Não é fácil, principalmente se você for firme em uma concepção ideológica. Mas é possível, só que é arriscado também. Mas os movimentos também não podem se isolar. Se isolar do ponto de vista de não abrir perspectivas de transpor essa barreira de um entendimento que viabilize esse trabalho, não é? Sim, é porque eu acho que dentro do movimento cultural ele é muito plural. Sim. Então, dentro do movimento cultural, a gente vai ter pessoas que são organizadas politicamente, por exemplo, de partidos políticos ou não, que tendem a ter uma ideologia mais à esquerda, quando faz parte de um movimento cultural. Pessoas que não são organizadas politicamente, pessoas que com baixa escolaridade, com nenhuma escolaridade, com muita escolaridade. Mas todos podem dar sua contribuição, então são cabeças. Não é? E os movimentos sociais mais organizados, pensando, sei lá, movimento negro, movimento feminista, movimento LGBT, parte de outras concepções do fazer cultura também. Porque eu sou da linha de que a arte pela arte é cega, surda e muda. Eu sou da linha militante da arte. Mas existem militantes da arte que querem sobreviver da arte e que mostram que é possível. Você falou nas mulheres. Estamos nos 2 minutos finais da nossa entrevista e como estamos no mês da mulher, eu pergunto, há muitas mulheres produzindo arte e cultura dentro da diversidade negra? E eu arriscaria dizer que tem mais mulheres do que homens hoje inseridas na cultura negra. Só que acaba que o protagonismo sempre é do homem negro. Por uma concepção machista patriarcal, machista. Que está na sociedade, não só na comunidade. E que os movimentos culturais tendem a reproduzir e com muito mais força. Com muito mais força por ser o homem que faz a palavra, por ser o homem que se porta como o líder do movimento. Tem que quebrar essas amarras. Sem dúvidas, né? Eu sou totalmente a favor disso. Só que, inclusive, mais recentemente teve o Slam das Minas aqui, que foi lá no Sesc Centro, que foi majoritariamente formado e protagonizado por mulheres. Acho que isso é um passo muito grande que o movimento feminista negro dá aqui. Acho que as mulheres negras estão se empoderando com muita força e estão, de fato, buscando tomar a frente desses movimentos. Acho que isso é uma coisa muito, muito boa da gente pensar, principalmente na construção dos movimentos sociais, né? Que é majoritariamente com lideranças negras, as direções negras, aliás, homens masculinas, com direções masculinas e brancas, nos movimentos culturais e sociais. E quando as mulheres se empoderam disso e tentam encabeçar isso, estão indo na contramão desse sistema patriarcal e querendo romper com isso. Acho que é importante. Bem, eu tenho que informá-lo que a nossa entrevista chegou ao fim, infelizmente, mas eu desejo a vocês um festival pleno de participação popular e de atrações, e que seja o primeiro de muitos. Tomara, vai dar certo. Eu que agradeço a presença e o espaço. Acho que é importante a gente estar trocando essa ideia sobre o movimento negro aqui e abrir para discussão com outra parcela da sociedade. Obrigada mais uma vez e obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente também com você.